Boa noite, boa noite, boa noite, povo lindo. Muito bem-vindas, bem-vindos. Muito bem-vindos aqui pela participação de vocês. É bom tê-los aqui essa noite para mais um momento de live aí, tirando dúvidas, esclarecendo. Quando a gente fala de ansiedade, a maioria das pessoas só pensa nos sintomas, né? Nas crises de pânico. Mas existem muitas situações que levam você a ter ansiedade. E uma delas é dependência emocional, né? Eu tenho falado um pouquinho aqui nessas últimas lives. E o que é dependência emocional? Dependência emocional é quando você como que eu posso falar? Quando você permite a pessoa que convive com você ou as pessoas que convivem com você, porque quando a gente fala de dependência emocional, muitas pessoas já tem na mente que há relação a casamento. Casamento também, tem muitos relacionamentos aí conjugais que têm dependência emocional, as pessoas estão adoecidas, principalmente as mulheres, tá? Mas a gente não, quando a gente fala de dependência emocional, a gente não fala apenas de casamento. Pode ser uma relação de amigos, pode ser uma relação familiar, que envolve pai, mãe, principalmente irmãos, tá? Então pode ser uma relação no trabalho também, tá? Então, quando a gente fala de dependência emocional, ela traz ansiedade, ela traz depressão, principalmente com pessoas que você convive mais próximo, pessoas que você tem um vínculo afetivo maior, né? Então vamos lá. Dependência emocional é quando você deixa na mão de outra pessoa, na mão de alguém, o seu bem-estar e a sua felicidade. Como assim? Você permite, né? Você faz com que aquela pessoa possa te manipular, possa estar te manipulando de alguma forma, né? Porque você permite, porque você não tem voz, porque você não tem posicionamento. E aí entra toda aquela questão que eu tenho falado aqui sobre os pilares que eu também trabalho, né? Para que você não tenha crise de pânico e ansiedade, o que é preciso ser trabalhado? Autoestima, inteligência emocional e assertividade. E assertividade é posicionamento. Então, quando você dá a direção da sua vida para alguém, esse alguém vai te manipular da forma como ele achar melhor, certo? Então tem muitas pessoas aí eu vou trazer para as mulheres hoje, tá? Tem muitas mulheres aí que estão no relacionamento e que ela permite que o outro domine, manipule as situações a favor, né? Não a favor dela, mas da outra pessoa. Então a pessoa fica à mercê, fica refém disso. Porque ela está dando a direção da sua vida para alguém. E esse alguém já sabe como fazer, né? Você refém dessa relação. E aí tem ansiedade, tem depressão. Aí vai afetar também a sua concentração no trabalho. E olha, parece até clichê falar isso, né? Mas antes de você amar alguém, qualquer outra pessoa, ame a si mesmo. E tem muitas mulheres aí, mulheres capazes, mulheres lindas, maravilhosas, mulheres que estão assim em ascensão no trabalho, na vida profissional, mas que dentro de casa elas são reféns de um homem ou de uma mulher que manipulam a situação, manipulam toda a situação. E vamos pensar, né? Se você permite que alguém domine a sua vida, você não toma as rédeas da sua vida, essa pessoa vai fazer com você o que ela bem entender. E sem se preocupar se ela tá te machucando, se ela tá tirando a sua autoridade, o seu posicionamento, se ela tá fazendo você se sentir menos capaz, né? E hoje essa live é especialmente para as mulheres, tá? Porque as mulheres é que têm sofrido mais nesse tipo de relacionamento. Tem homens que também têm dependência emocional? Tem. Inclusive, tem um caso que eu estou atendendo de dependência emocional de um homem. Mas a mulher, ela sofre mais. Por quê? O que faz uma mulher se tornar dependente emocionalmente de um homem? Ou de uma outra mulher, né? É porque ela tem uma baixa autoestima,
ela não tem uma percepção positiva dela mesma e ela tem uma necessidade muito grande de ser aprovada, de ser amada. E essa necessidade de ser amada, muitas vezes faz com que ela entregue a sua vida, a direção da sua vida a outra pessoa. E aí a pessoa trai, né? A outra pessoa trai, a outra pessoa manipula, a outra pessoa explora financeiramente, sexualmente. E a pessoa continua ali naquela relação, porque ela tem uma ideia distorcida sobre si mesma. É como se nas entrelinhas, caramba, se eu sair desse relacionamento, como é que eu vou ficar? Como é que vai ser minha vida? Ninguém vai me querer mais. Porque ela se vê, ela se coloca tão para baixo, né? Ela se coloca numa posição de tanta inferioridade, de tanta desvantagem, que ela não consegue enxergar o seu verdadeiro valor. E aí, Rosana, né? Você pode estar se perguntando, a mulher que está aqui, porque tem homens aqui também, tá? E sejam muito bem-vindos. Eu quero desejar boas-vindas a quem está aqui pela primeira vez, a quem está pela segunda. É muito bom estar falando com vocês aqui nessa noite. Então, existem homens, sim, que têm dependência emocional, mas essa questão afeta muito mais as mulheres. E aí, como eu estava falando da autoestima, a mulher está com uma autoestima tão lá embaixo, ela tem uma ideia tão distorcida sobre si mesma, que ela não consegue enxergar o seu verdadeiro valor. E aí ela pega a direção da sua vida e entrega na mão de outra pessoa. E essa pessoa vai fazer o que bem entender. E olha, eu tenho casos, e eu tô falando assim, de casos que eu estou atendendo, casos que eu comecei já a atender, né? Tem pessoas que já estão entrando em contato comigo, porque eu tô com um projeto aí para mulheres de dependência emocional. E eu trabalho também a questão da ansiedade, porque, claro, gente, quem está na dependência de alguém, quem tá se coloca na dependência de alguém emocionalmente, vai ter ansiedade, vai ter depressão. Você já viu um capitão entregar o leme do navio para um passageiro? Ou para um marinheiro? Alguém da tripulação? Não. O que esse capitão faz? Ele toma a direção do leme da embarcação porque ele é o responsável para que aquela embarcação chegue no seu destino, certo? E da mesma maneira, vamos imaginar que você, mulher que está aqui hoje, tá? E volto a dizer, gente, essa live hoje é especial para as mulheres, tá? Os homens podem ficar aqui, mas hoje eu decidi fazer essa live especialmente para as mulheres. Então, você, mulher que está aqui, é como se você pegasse o leme da sua vida, como se você pegasse, não, você faz isso sem perceber. Você entrega para outra pessoa. E aí essa pessoa não sabe o que é importante para você, não sabe do que você gosta muitas vezes. E ela vai direcionando a sua vida de acordo com o que ela quer. E na grande maioria, gente, nos relacionamentos que tem dependência emocional, na grande maioria, tá? Essa pessoa que tá manipulando, ela não vai se importar. Se ela tem capacidade de manipular a sua vida, ela vai se importar que vai te machucar, que vai te prejudicar, que vai te trair, que vai deixar você infeliz? Claro que não. Ela não tá nem aí para você, tá? Então, mulheres, essa live de hoje é com o intuito de quê? De abrir os olhos de vocês, tá? Você que tá aqui me assistindo, se essa live tá sendo boa, tá fazendo sentido para você, compartilha. Compartilha porque você vai estar me ajudando a ajudar outras mulheres, tá? E é verdade, gente. Olha, eu vou falar de algo que eu nunca abri aqui para vocês, tá? Eu já falei para vocês sobre ansiedade, que eu já tive crises de ansiedade, crises de pânico antes de ser psicóloga, mas eu também sofria dependência emocional. E essa dependência emocional, ela começou lá com a minha mãe e depois foi se estendendo para amizades, para a minha vida sentimental, porque eu não tinha clareza de quem eu era, eu não sabia, eu não enxergava o meu verdadeiro potencial. Eu não enxergava o meu valor. Então eu colocava a minha vida, a minha felicidade, o meu bem-estar na mão da pessoa que estava se relacionando comigo.
E aí era um transtorno. Porque eu me colocava numa posição em que a outra pessoa era melhor do que eu. A outra pessoa era superior a mim, né? E o medo de ficar sozinha, o medo de o que eu vou fazer, ninguém vai me querer, fazia com que eu me mantivesse nessa relação e aceitando as manipulações. Então, assim, eu também vivi isso há muitos anos atrás. Então, quando eu tô falando das coisas aqui, dos assuntos que eu trago aqui, eu não falo de coisas que eu não sei, que eu não vivi. Eu falo de coisas que eu já vivi, que eu senti na pele. E isso para mim traz muito mais propriedade para falar, né? Ó, aqui é a Georgiane. Vamos ver o que é Georgiane, ó. Tenho bipolaridade, vivi o casamento abusivo, deixei de fazer o que meu marido queria. Se separou de mim. Então, Georgiane, mas se você estava vivendo um casamento abusivo e ele separou de você, que bom que você agora tem o controle da sua vida, né? É porque a mulher, ela acha, muitas mulheres acham, tá? E eu falo isso que eu também vivi essa questão. Eu não era casada ainda, mas eu me relacionava, tinha namorado na época, e eu era muito dependente emocional. E quando você se coloca nessa posição, é lógico, a pessoa vai fazer o que ela bem entender com você. E você vai achar que tá bom porque, se eu deixar essa pessoa, ninguém vai me querer, ou eu não sou boa o suficiente para outra pessoa, ou eu sou feia, sei lá o que for, o que passar pela tua cabeça, tá? Só que isso, gente, isso tá tirando a sua liberdade de decisão, seu poder de escolha. Nós somos pessoas livres, né? Nós somos pessoas livres que temos o direito, né, de exercer nosso poder de decisão de escolha. E isso se implica também nos relacionamentos. Ó, a Georgiane, eu tenho dependência e sofro muito, pois estou em depressão. Ô, Georgiane, você já fez tratamento com um psicólogo? Você já fez alguma avaliação com um psicólogo para tratar essa questão emocional? Porque isso envolve autoestima também, tá? E quando eu falo, gente, de autoestima, inteligência emocional e assertividade, eu tô falando da questão da ansiedade, que leva você a ter crises de pânico, de ansiedade, porque vamos pensar aqui, né? Eu já fiz vários vídeos falando sobre isso. Quando você tem sintomas de ansiedade, porque o teu emocional está sobrecarregado. E se você está num relacionamento abusivo, se você está numa dependência emocional de outra pessoa, você vai ter ansiedade, porque você não vai ter posicionamento, você vai estar sempre numa situação de vulnerabilidade emocional, você vai estar sendo manipulada por outras pessoas ou por uma pessoa. E isso vai gerar o quê? Cada vez mais insegurança, porque se a pessoa já tem uma baixa autoestima, ela é insegura. E por isso ela busca essa segurança em outra pessoa. Só que essa segurança, essa confiança, ela não tem que vir de outra pessoa, ela tem que vir de você. E para isso você precisa fazer todo um trabalho, né? Precisa tratar essa questão emocional com um profissional especializado, tá? Eu faço isso também. Eu disponibilizei até um link, gente. Eu não consegui disponibilizar aqui no meu perfil. Eu disponibilizei na outra rede, tá? Que é o mesmo @ daqui. O link, né, falando sobre o meu protocolo de dependência emocional. E Georgiane, faça terapia, tá? Faça terapia. Por quê? A pessoa que sofre da dependência emocional, ela não tem muitas vezes ideia de que ela tá numa dependência emocional, no relacionamento. Porque ela, querendo ou não, ela tem um ganho secundário. E o ganho secundário que ela tem qual é? Pequenas migalhas de atenção, vou colocar dessa forma, migalhas de atenção. E ela se contenta com isso. Porque se ela não se acha merecedora se ela não se acha uma pessoa de valor, se ela não se vê, na verdade, como uma pessoa de valor, ela vai aceitar migalhas, vai aceitar qualquer coisa, qualquer pouquinho de atenção e vai achar que tá tudo bem.
E muitas vezes ela faz isso sem ter noção, sem se dar conta disso. Então, por que eu estou trazendo essa questão da dependência emocional? Ah, Rosana, você não vai falar mais de ansiedade? Eu estou falando de ansiedade também. Porque essa dependência traz ansiedade, né? Traz depressão muitas vezes. Quantas mulheres aí, lindas, maravilhosas, estão em relacionamentos que estão minando a energia dela, minando o talento dela, minando a autoestima, porque ela já tem uma autoestima baixa e ela tá nessa relação que tá minando cada vez mais essa autoestima, o pouco de autoestima que ela tem, e por aí vai. E isso a gente não tá falando nem de questões de agressão física, eu tô falando de agressão psicológica. Porque tem muitas pessoas que acham, ah, não, mas a agressão psicológica não é tão grave assim. A agressão psicológica é tão grave quanto a agressão física. E eu digo que eu tenho recebido mulheres aqui para fazer tratamento comigo, fazer meu protocolo de ansiedade e dependência emocional. Por quê? Elas não aguentam mais, elas estão sofrendo. Mulheres que poderiam estar sendo felizes, estarem se realizando aí na vida profissional, na vida sentimental, não estão se realizando. Nem na vida sexual também, gente. Porque uma mulher que está vivendo um relacionamento desse, ela não pode ser plena na vida sexual, nem na vida profissional, porque vai atingir todas as esferas da vida dela. Não concordam comigo? Então, essa live de hoje, eu tô fazendo nesse intuito de abrir os olhos, né? De repente você tá aqui me assistindo e você tá vivendo isso. Você tá vivendo uma relação em que você depositou todas as suas fichas na outra pessoa, né? Na ideia de que aquela outra pessoa vai te deixar bem, vai te fazer feliz, vai trazer um bem-estar, uma alegria para você, sendo que essa alegria, esse bem-estar, você tem que buscar dentro de você mesma. E é uma tarefa fácil? Nem sempre. Às vezes você vai precisar de uma ajuda. De repente você não está conseguindo sozinha sair dessa relação tóxica. Você não está conseguindo enxergar o seu verdadeiro valor. Você não está conseguindo se posicionar. Então você precisa da ajuda de alguém, né? Então, o que você que está aqui hoje, né, poderia estar trazendo para mim de perguntas? Eu vou abrir para perguntas hoje. Agora, perguntas sobre ansiedade, sobre dependência emocional. O que você quer saber? De repente você gostaria de estar compartilhando alguma experiência tua também. Porque mulheres, nós vivemos hoje, nós estamos em pleno século XXI. E muitas mulheres estão vivendo como mulheres que viveram lá no século XX, XIX, XVI, XVII. Mulheres que eram usadas, manipuladas, infelizes e que naquela época tinham que se manter no relacionamento. E muitas mulheres hoje se mantêm no relacionamento porque elas não sabem o que fazer, né? E querendo ou não, quando a gente fala de relacionamento de dependência emocional, existem ganhos secundários aí. Ah, mas fulano de tal é bom, fulana de tal é boa demais para mim, não deixa faltar nada em casa. Ah, se eu deixar essa pessoa, eu não vou conseguir outra pessoa, ou de repente vou achar uma pessoa pior. Então, isso são ideias que vêm na cabeça da pessoa que está passando por essa dependência emocional. Ela se coloca nessa posição de inferioridade, de incapacidade, de não ser merecedora, né? Que aí eu tô falando aqui para mulheres, de não ser merecedora das coisas boas da vida. Ah, não, eu tô com essa pessoa aqui, deixa porque de repente eu não vou conseguir outra pessoa. Como se a sua felicidade, o seu bem-estar dependesse de outro. Eu já falei aqui algumas vezes, né? Para que você tenha uma boa relação com qualquer pessoa que seja, na sua família, no seu trabalho, na sua vida sentimental, o que você precisa? É ter uma boa relação com você mesma, né? Olá, Urias, boa noite. E como que você tem essa boa relação com você mesma? É se priorizando, se amando, entendendo o que é importante para você.
Ó, Pablin, minha ex trabalha comigo e tá sendo impossível esquecer ela. Pablin, tem como mudar, Pablin? Me fala aí da sua experiência. Essa relação era uma relação abusiva? Era uma relação de dependência emocional também? Como é que era essa relação? Coloca aí pra mim, Pablin. Então, gente, é você que vai, é você que sabe, a sua vida, a direção da sua vida pertence somente a você. Você é o que sabe o que é bom, o que é ruim para você, o que você não quer fazer, o que você quer. Mas quando você abre mão disso, que é tão importante, dessas coisas que são tão importantes para você, e coloca isso na mão de outra pessoa, né, para outra pessoa estar dirigindo a tua vida dessa forma, aí você é como se fosse aquele capitão, né? Eu falei aqui no início, nenhum capitão dá o leme da embarcação para quem não, principalmente para quem não tem experiência ou para quem faz parte da tripulação. Não, ele assume a embarcação, a direção, e tem o copiloto lá, né? O capitão, não sei como é que se fala o nome, né? O correto para estar dividindo essa direção, mas é uma pessoa que tem experiência, que sabe o que está fazendo. E da mesma maneira será que você não está dando essa direção da tua vida para outra pessoa? E essa pessoa está levando a tua vida para qualquer direção? Não está te respeitando, não está dando voz a você, e aí você está infeliz, sem saber que caminho, por onde andar, por onde começar, na verdade, para retomar o controle da sua vida. Ah, vocês terminaram porque não estava dando certo, mas parece que ela não está sofrendo. Então, Pablin, você tem que... Primeiro, você já identificou que essa relação não deu certo. Se ela não deu certo, é porque quando a gente fala de relacionamento, é sempre uma via de mão dupla, tá? A gente tem uma ideia, às vezes, equivocada, né? A nossa sociedade tem uma ideia equivocada, muitas vezes, de que a gente... Ah, não, você tem que fazer de tudo para essa relação dar certo. Não, a gente está falando, quando a gente fala de relacionamento, a gente fala de parceria. O que pessoas parceiras fazem? Elas se ajudam, elas encorajam, elas se ajudam, as duas em conjunto trabalham para que essa relação flua, né? Para que aí falando na verdade, é como sócios numa empresa, né? A empresa, o que acontece? Os sócios, eles, apesar de terem personalidades diferentes, eles trabalham para o bem comum, que é o quê? Levantar a empresa, fazer com que essa empresa cresça, se desenvolva. E da mesma forma é o casamento. O casamento, as pessoas, são duas pessoas com personalidades diferentes, com referências familiares diferentes, mas que têm um propósito, ou que deveriam ter um propósito de alavancar essa relação, de fazer essa relação dar certo, né? Mas fazer dar certo não abrindo mão da sua individualidade, porque apesar de estarem juntas, cada um tem a sua individualidade. O que é bom para um, o que é prioridade para um pode não ser para outro, né? Então, por isso que é muito difícil, porque muitas pessoas entram numa relação se achando donas umas das outras. E aí se acham donas umas das outras, querem impor certas regras, querem manipular a pessoa de uma certa maneira, e aí não dá certo. Porque alguém vai ficar machucado, essa conta não vai fechar, alguém vai ficar infeliz nisso aí, essa relação. E aí, Pablin, se você já identificou que essa relação não deu certo, né? Toca a tua vida para frente. Se você mandou mensagem, ela não respondeu, toca a sua vida para frente. Pense neste momento em se reconstruir sua autoestima, né? Criar estratégias para que você venha se blindar. E essas estratégias, gente, muitas vezes não é uma tarefa fácil, tá? Eu não estou dizendo que é um milagre, é uma chavinha que vira aqui na tua mente do dia para a noite. Não. É por isso que é importante buscar um acompanhamento profissional, né, emocional,
para que você tenha estratégias, para que o profissional te oriente quanto a isso. Porque a gente precisa entender, da mesma forma que a outra pessoa tem prioridade, e da mesma forma que você precisa respeitar a outra pessoa que está na relação, ou as outras pessoas, elas também têm que respeitar você. E volto a dizer, quando a gente fala de dependência emocional, claro que a primeira relação que a gente faz é casamento, mas não é só casamento. Ela ocorre em relações familiares, que envolvem pais, irmãos, também, tá? Filhos. Existe também dependência. Não tem aqueles pais que vivem a vida dos filhos uma vida inteira, nunca viveu a sua vida própria, né? E aí cria uma certa dependência também dos filhos. Então tem toda essa questão emocional. Então não sei, você que está aqui, talvez pela primeira vez, você não, talvez esteja num relacionamento que não, de repente não é casamento, mas é uma relação familiar, é uma relação de amizade, porque existem amigos que dizem que são amigos e manipulam também. São pessoas tóxicas também. Então, se você está nesse relacionamento de dependência emocional, eu digo a você que tem como você tratar isso. Tem como você se libertar disso. Se você quiser maiores esclarecimentos, entre em contato comigo aqui no privado, tá? Que eu vou dar para vocês o meu protocolo. Vou explicar para vocês como é o meu protocolo de ansiedade e dependência emocional. Bora lá, minha gente. Olha, muito obrigada aí pelas curtidas, tá? Pelas participações, pelo carinho de vocês, pelo tap-tap na telinha, os coraçõezinhos, tá? É muito importante a participação de vocês aqui também. Então, gente, não entregue a direção da sua vida a outra pessoa. Não entregue o seu bem-estar, a sua felicidade, a sua alegria para que outra pessoa venha direcionar isso. Seja você a dona da sua vida, o dono da sua vida, direcionando as suas emoções. E se tá difícil você direcionar isso sozinho, busca uma ajuda, gente. Não é vergonha você admitir que não tá conseguindo. Cida, obrigada, querida, pelo presente, tá? Pelo coração, pela rosa também. Boa noite, Cláudio. Tá, gente, não é vergonha você assumir que você tá com dificuldade na sua vida emocional e não consegue sozinho. Para isso existem os profissionais. Existem os psicólogos. E eu volto a dizer, as pessoas têm uma ideia de que tudo se resolve com remédio. Aí eu tô me referindo a questões emocionais, tá, gente? Eu não tô me referindo... Eu gosto de deixar isso aqui bem claro. Eu não tô me referindo... Existem várias comorbidades, vários problemas de saúde que tem que se usar medicação. Mas quando eu falo de questões emocionais, tá? Remédio nenhum, medicamento nenhum vai tratar isso. Porque é uma coisa que começa na tua mente, na tua autoestima, começa na tua autoestima, que é a percepção que você tem de si mesmo, e vai para a tua mente cria situações, cria uma mentalidade negativa, cria uma mentalidade de insegurança. Você não consegue enxergar o seu verdadeiro valor, e aí você vai se colocando em posição de desvantagem nas relações. Cláudio falou aqui, terapia com psicólogo e remédio. Cláudio, mas aí depende. Se for a questão emocional, não se trata com medicamento. Existem várias questões aí de saúde que a gente trata com medicamento, né? Agora, quando a gente fala de ansiedade, quando a gente fala de dependência emocional, são questões mal resolvidas aí na pessoa, questões de autoestima, né? Questões de posicionamento, questões de não saber lidar com as suas emoções, não saber gerenciar suas emoções, e isso não se trata com remédio.
E claro, quando a gente fala disso, de dependência emocional, a gente está falando também de ansiedade. Quem é que não fica ansioso num relacionamento desse? Quem é que não fica com uma depressão? Tem mulheres que estão aí à base de medicamento há muitos anos, porque estão dentro de um relacionamento, são infelizes, são manipuladas e não conseguem sair. Elas sabem que precisam sair do relacionamento, mas não conseguem. E aí elas vão se definhando ao longo da vida, vão sendo infelizes, vão se torturando e muitas vezes até se sentindo culpadas também. Se sentindo culpadas quando pensam em sair do relacionamento. Para ver o nível de dependência que existe. E aí se a pessoa tá com alguém que é manipulador, né? Porque geralmente nesses tipos de relacionamento existe do outro lado alguém manipulador, vai fazer a festa. Vai ter a pessoa na mão. Por quê? Vai manipular de todas as formas. Vai manipular financeiramente, emocionalmente. Além de manipular emocionalmente, financeiramente também. Então, assim, é muito complicado você estar num relacionamento assim. E aí você vai adoecendo, o seu emocional vai se sobrecarregando, você vai ficando doente. Aí vão aparecendo outras coisas. Aí começa com uma ansiedade, depois vem uma depressão. Aí na depressão vai ter que tomar medicamento de fato. Aí depois vem uma ideação, pode vir até uma ideação suicida, porque a pessoa não aguenta mais. Então, gente, é muita coisa. E isso se acontece durante anos. Tem pessoas que sofrem em relacionamentos durante anos. E vamos pensar, né? A vida ela é muito breve. Não dá para você ficar perdendo tempo com pessoas que não te agregam, com pessoas que não fazem diferença na sua vida. Ah, bacana, Cláudia. Você tem TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada. E tá bem melhor com terapia. Beleza, muito bom. Mas é isso, gente. Se você tá num relacionamento que não tá te agregando, que tá te fazendo infeliz, seja que relacionamento for, não tô falando só de casamento não, gente, tá? Eu tô falando de relacionamentos em geral. Esse relacionamento tá te fazendo mal, tá te deixando para baixo, tá minando tua energia, tá minando a sua autoestima. Entre em contato comigo que eu te ajudo nisso. Tem o meu protocolo de dependência emocional e ansiedade. Entra em contato comigo no privado, tá? Porque não dá, gente, para viver assim. A vida, eu costumo dizer que a vida é muito simples, a gente que complica às vezes, mas a gente também complica, as pessoas complicam por também não terem um conhecimento de si próprias, de não saberem, tá, por que eu tô me permitindo isso? Por que eu tô num relacionamento em que eu tô entregando a minha vida na mão da outra pessoa para ela fazer o que ela quiser comigo? A pessoa não tem noção por que ela tá fazendo isso. E aí ela fazendo um tratamento emocional, tratando esse emocional, ela vai entender de onde vem isso. Que existem traumas aí. Existem traumas que precisam ser ressignificados. Existem experiências que a pessoa viveu que criaram uma mentalidade, uma baixa autoestima, uma mentalidade negativa, né, a falta de amor próprio e fazem com que a pessoa se envolva em relacionamentos assim. É igual aquela questão de pessoas que tiveram... isso acontece muito com mulheres também, tá? Que tiveram um pai alcoolista, né? E viram a mãe ser agredida, viram a mãe agredida não só fisicamente, mas verbalmente, emocionalmente. E aí a pessoa acaba casando, se relacionando com um perfil parecido com o pai, ou igual ao pai. Isso é uma tentativa, né? Uma tentativa inconsciente de tentar resolver esse problema. É como se ela entendesse que, eu consigo consertar essa pessoa, eu consigo resolver isso.
ela vai mudar por minha causa. Ninguém muda por causa de ninguém. Essa é a grande verdade. A pessoa muda, ela vai buscar uma mudança por si própria. Por si própria. Não tem a questão da dependência química, que às vezes a pessoa é internada numa clínica de recuperação, de reabilitação, ela fica por uns meses ali, mas ela é internada contra a vontade dela, porque a família decidiu. Ela vai voltar depois para o mesmo ciclo vicioso. Por quê? Essa mudança, esse desejo, não houve um desejo de mudança. Então, e ninguém muda ninguém. Quando a gente fala de relacionamentos, ninguém vai mudar você. Você não vai mudar ninguém. Porque às vezes a pessoa tem essa ideia, né? Eu tô casada, eu tô me relacionando com uma pessoa, ela é desse jeito, mas com o tempo eu vou conseguir mudar. Não, você não vai. Ela vai mudar se ela quiser mudar, se ela entrar num tratamento para mudar, se ela buscar uma ajuda profissional, aí ela vai mudar. Mas por si só, você mudar a pessoa, não. Por isso que eu falo, cada um tem que tomar o leme da sua vida, cada um tem que tomar a direção da sua vida. Porque é você que sabe o que é bom para você, o que não é bom para você, o que te traz alegria, te traz prazer, te traz contentamento, te realiza. É você que sabe, não é outra pessoa que está com você que vai saber disso. Ah, mas a gente já vive há muito tempo. Mesmo assim. Então, assim, não dê a direção da sua vida para outra pessoa. Tome a direção e você dirige a sua vida. Ah, Rosana, mas está difícil, eu não estou conseguindo sozinha. Procure uma ajuda profissional. E não é vergonha admitir isso. Porque vocês acham que é fácil para mim? Eu sou psicóloga, né? Eu não tô imune a nada, gente. Eu sou gente também, tá? Eu não tô imune à tristeza, eu fico triste, eu fico alegre, eu sofro decepções, né? Eu me frustro, porque tem gente que tem ideia de que psicólogo não acontece nada, porque psicólogo consegue enfrentar tudo na boa. Não, eu sou humana. E para mim também não é fácil eu estar aqui falando para vocês sobre as minhas experiências. Mas por que eu falo? Porque da mesma forma que um dia eu vivi crise de pânico, crise de ansiedade, tomei medicação, remédio para dormir, tomei remédio para Rivotril, tomei outro Citalopram, tinha crise de pânico de ansiedade e eu venci. Da mesma forma que um dia também eu tive dependência emocional, porque fez parte desse ciclo também, e eu fiquei muito relutante em falar isso, só que agora eu resolvi falar, né, porque eu tô com um novo projeto aí também sobre isso. Falei, não, eu vou compartilhar, porque assim como eu saí dessa relação de dependência emocional um dia, das crises de pânico de ansiedade, eu falo do que eu sei, do que eu vivi, que muita gente está vivendo aí. E eu sei que se eu sair, você também pode sair. E é o que eu tenho feito com pessoas aqui também. Olha, o álcool, ele... Na verdade, a sua pergunta é interessante, tá? Que o álcool só aumenta o grau de ansiedade. Na verdade, o álcool, ele é uma droga depressora, tá? Ele causa euforia inicialmente, alegria. Tem pessoas que ingerem álcool, bebida alcoólica, ficam eufóricas, mas depois vem o humor deprimido. Então, o álcool, ele tá muito mais para deixar o seu humor deprimido do que te causar ansiedade, tá? E claro que se você já tá com ansiedade e você tá ingerindo álcool, aí eu não sei também com que frequência você tá ingerindo álcool, porque eu tô falando não é de uma pessoa, de repente um dia beber um copinho de cerveja, uma tacinha de vinho, não. Eu tô falando de pessoas que ingerem álcool em grande quantidade, com muita frequência, quase todos os dias ou todos os dias. O álcool é depressora, é uma droga, só que é uma droga lícita. Ela é considerada, classificada, o álcool, como uma droga lícita, tá? É diferente de outras drogas aí que a gente vê que são ilícitas. Mas ela tá muito mais para causar humor deprimido do que ansiedade. Aí eu também não sei, Arthur, a frequência, se é você que usa, né?
Ah, tem hora que você sente tontura e dormência. Então, dormência e tonturas fazem parte de sintomas de pânico e ansiedade. Fazem, tá? Mas aí eu não tenho como te responder se você está falando de dormência. Você já foi ao cardiologista? Eu tô falando que eu não tenho como te responder algumas coisas porque eu não conheço a tua história, tá? Eu tô respondendo de acordo com o que você tá me mandando aqui. Tonturas e dormências são sintomas de crise de pânico e ansiedade, sim. Mas aí uma coisa que eu te pergunto, você já foi ao cardiologista para fazer uma avaliação, para ver se essa dormência tem relação com alguma questão de problema cardíaco? Tá? Então, gente, então, Arthur, eu não sei. Você tem crise de pânico, mas você já foi a um cardiologista? Porque eu sempre recomendo, tá? Eu sempre oriento dessa forma. Você tá com você tá com dormência e formigamento? Já vai ao cardiologista, faz uma bateria de exames e uma avaliação, porque para descartar qualquer problema cardíaco, tá? Aí, uma vez descartando que eu não tenho problema cardíaco, aí sim, aí é você buscar uma ajuda com uma psicólogo para tratar essa questão emocional. Porque a ansiedade, até me perguntaram aqui numa das lives que eu fiz, ansiedade, a gente cura a ansiedade? Não, porque a ansiedade é uma emoção, gente. Uma emoção de preservação, assim como o medo é de proteção, a ansiedade é de preservação. Então você não consegue se curar da ansiedade, porque ela é necessária na sua vida. O que você consegue se curar é dos sintomas. Porque o que faz você ter sintomas de ansiedade quando você está tranquila na sua casa? É porque existe um mecanismo aí que está ligado no automático aí na tua mente, né? Que eu já expliquei aqui várias vezes, que ativa isso aí, que deixa você em alerta o tempo todo. Porque, na verdade, o que os sintomas fazem? Eles estão só preparando você para enfrentar a situação de estresse. Mas se você está tendo crise de pânico e ansiedade sem estar vivendo um momento de estresse, uma situação estressante ali, é porque tem algo errado no seu emocional. E aí tem que tratar, tá bom? Mas aí, Arthur, mesmo você sentindo que é ansiedade, eu ainda oriento você a buscar uma avaliação com o cardiologista, tá bom? Para descartar qualquer problema cardíaco. Bora aí, minha gente. Olha, eu já vou encerrar, tá? Que já deu a minha hora. Vou encerrar aqui. Olha, muito obrigada aí pelos presentes, compartilhamentos, curtidas. Eu vou pegar alguns destaques dessa live e vou colocar no meu perfil aqui, tá? Boa noite, gente. Tem gente entrando agora. Eu vou colocar, gente, alguns recortes, alguns destaques, na verdade, dessa live, para quem tá chegando agora, no meu perfil, tá? E aí você me segue. Quem não tá me seguindo, me segue por aqui. Também tem minha outra rede lá vizinha, que é @psirosana_figueiredo. Tem também meu canal, gente, no YouTube, rosana.azevedo, tá? Meu Facebook também, Psi Rosana Figueiredo. Meu Instagram, vão me seguindo lá. Vão compartilhando meu conteúdo. Se esse conteúdo foi bom para você, compartilha, tá bom? E quem quiser colocar perguntas para mim no direct, gente, no direto aí, no privado, manda para mim, tá? Eu não prometo que eu vá responder agora. Agora eu nem vou conseguir responder, mas na medida do possível eu vou respondendo, tá? Eu sempre faço questão de estar respondendo meus seguidores aí, porque eu acho que é importante, né? Porque quem sofre de ansiedade, gente, tem pressa, tem medo, tem pavor, acha que vai morrer. Então, eu gosto de estar respondendo para esclarecer as dúvidas e para deixar a pessoa mais tranquila também, tá? Um beijo no coração de vocês e até a próxima.
Essa semana ainda vou fazer live, tá? Com vocês aqui. Se você tá me seguindo, ativa as notificações que você vai receber a notificação quando eu estiver ao vivo, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.